Em 4 jogos de Diniz contra o Botafogo, o Vasco apanhou em 3 e não venceu nenhum. Guardaremos a classificação na Copa do Brasil na memória, porque ela foi essencial para a temporada do Cruz Maltino fazer mais sentido. Mas isso já tá no passado e são as 2 derrotas contra o rival no Brasileirão que separam ambas as equipes na tabela. O resultado dessa noite não é obra do acaso. Pelo contrário, é muito fácil de explicar. O bom momento do clube está ligado diretamente ao trabalho de Fernando Diniz, que é muito mais técnico do que Ancelotti. Mas sabe o porquê o nosso treinador não conseguiu vencer aquele que os botafoguenses chamam de estagiário e querem longe do time nesse momento? Pelo fato de ambos lerem o jogo. Mas um quer tentar ensinar algo que não faz sentido por ser o professor, e o tal do estagiário usa aquilo que aprende nos jogos que disputa. O Botafogo amassou o Vasco nessa noite e o 3-0 acabou ficando barato. A resposta pro resultado é muito óbvia. O nosso treinador, teimoso do jeito que é, com as suas convicções e na ideia de recuperar jogadores, entrou em campo com Tietê, Verratti e Coutinho, tirando toda a possibilidade de uma marcação alta. Mas ao invés de mudar o esquema, recuando as suas linhas, Diniz manteve os zagueiros jogando acima. Dessa forma, a facilidade do Botafogo para chegar no nosso gol parecia até uma piada sem a menor graça. O espaço nas costas dos volantes existia com muita facilidade, porque tínhamos peças que não conseguiam marcar como deveria. A solução do treinador foi colocar Matheus França, que até agora não mostrou o que veio e volta a fazer um péssimo jogo. Mas será que a culpa é apenas dele? O jogador tem jogado fora de posição e sem intensidade, mais atrapalha do que ajuda. Os erros individuais são de total responsabilidade do atleta, mas a exposição tem a mão de Diniz também, que insiste em colocar o seu time em risco aos 60 minutos de jogo novamente, de uma forma que parecia até que tínhamos apenas mais 2 minutos no relógio pro fim do jogo. Domingo eu vim até aqui e afirmei que apesar da derrota, o Vasco jogou para vencer o tempo inteiro. Porém o filme nessa noite foi o oposto. O Vasco teve uma atuação até vergonhosa contra o Botafogo, que não vinha tendo muitas ideias nos últimos jogos com esse treinador atual. Mas resolvemos isso para eles ao nem entrar em campo. Mas além disso, uma pergunta que eu me faço é: quando o Thiago Mendes irá jogar? Trouxemos o jogador para ficar buscando a forma física ideal e já são 2 meses sem entrar em campo. Com isso, precisamos entrar nos jogos com o Tietê, que parece uma criança em campo, ou com o Hugo Moura, que já tem inúmeras falhas individuais na temporada. Escolher o menos pior é o que faz com que nosso time perca qualquer competitividade. Mas entre os dois, e apesar do erro no terceiro gol ao avançar de uma forma desnecessária, eu ainda prefiro a segunda opção, que nos traz uma proteção maior na defesa que é necessária para vencer os jogos, Diniz. Enfim, uma noite decepcionante depois de uma noite frustrante já no último domingo. Mas nada ainda tá perdido, torcedor. Como eu falei na última partida, eu continuo fechado com esse time que se colocou na briga pela Libertadores e continua com chances de buscar essa vaga no Brasileirão apesar das 2 derrotas. Temos um título para disputar e uma semifinal importante daqui a um mês na Copa do Brasil. Então, independente da cobrança que eu faça aqui e que me deixam puto pela facilidade que o Vasco deu pro Botafogo nessa noite, eu continuo fechado com esse time e estarei em São Januário novamente no sábado em busca dos 3 pontos obrigatórios contra o Juventude e que simbolizam os 45 pontos conquistados que muitos acharam que não alcançaríamos para permanecer na elite. Essa era a nossa realidade recente e foi justamente a evolução do time que me fez ficar mais puto ainda com a atuação medíocre dessa noite.